Bom, boa noite. Nós vamos começar mais um bate-papo, né? Nesse canal do M30. E como introdução, acho que vale a pena a gente recapitular por que é M30, né? E o M vem de Margaret Thatcher, e na verdade o canal chama Margaret 30, e esse Margaret 30, a inspiração da Margaret Thatcher é meio óbvia, né? Dentro do movimento conservador. E o 30 é porque esse movimento surgiu como uma reação dos conservadores dentro do Partido Novo. E o número do Partido Novo é o 30. Então, o Margaret 30, na verdade, foi um movimento conservador de reação dentro do Partido Novo há alguns anos atrás. E hoje nós vamos bater um papo com duas feras que foram também filiados do Partido Novo, né? O Eduardo, inclusive, foi candidato em 2016, e Eduardo Vieira é o mais famoso, né, de nós três hoje que vamos conversar, porque ele vive nas redes aí, e ele ficou famoso aí com uma interação com o Bolsonaro aí um tempo atrás, na militância dele na área de ensino. É um professor, cientista, inventor, é um cara fantástico que eu tenho assim o privilégio de conviver com ele já há algum tempo. E o Guilherme, que é um economista, um cara cheio de conteúdo, é o presidente do Instituto Cívitas, que está sendo formado agora no Instituto Conservador, e trabalha na CVM, né, na Comissão de Valores Mobiliários. Ele conhece bem esse mundo da economia. Então, são duas feras que eu vou tentar hoje pressionar. Então, boa noite, Eduardo, boa noite, Guilherme. Como é que vocês... Boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite, Guilherme. Boa noite aí aos ouvintes. É um prazer estar aqui, conversar sobre esse assunto tão relevante, apesar de ser um pouco tenso, né? Um pouco assim, dramático, digamos assim, né? Mas é muito bom a gente poder discutir isso, né? Com abordagens talvez distintas. Aí esse assunto é muito novo, né? Tem muita informação para ser trocada, para amadurecer esse conceito, né? Então vamos com tudo. Isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Então, olha só, vamos direto para a gente não perder muito tempo, né? E eu poder também, de certa forma, espremer vocês dois o máximo, né? O pano de fundo desse nosso encontro, né? E o tema, né? É um tema assim, a democracia morreu, né? É um tema meio provocante, mas ele está inserido dentro de um contexto nacional, e vocês dois têm uma complementariedade de enfoques nesse assunto muito interessante. E porque vocês dois escreveram textos, o Eduardo em 2019 e o Guilherme agora mais recentemente, em que vocês falaram especificamente sobre um movimento ou um fenômeno que está acontecendo dentro da democracia do Brasil, né? Que nós temos algumas idiosincrasias, né? Algumas peculiaridades do Brasil com esse multipartidarismo. E a gente percebe que houve um fenômeno aqui no Brasil muito parecido com os Estados Unidos, e que o Guilherme captou bem no texto que ele escreveu há pouco tempo, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E o Eduardo também, porque ele tinha feito um texto que ele tinha chamado de O Truque do Diabo, né? Lá em 2019, em que ele já detectava, né, esses movimentos suprapartidários, a influência deles aí no ambiente político brasileiro, e o Guilherme fez esse trabalho mais recente. Mas antes da gente entrar especificamente, eu queria fazer assim uma pergunta assim, meio de provocação mesmo, né? Em cima do que a gente está vivendo hoje. E eu vou começar com o Guilherme, assim, dentro dentro da sua cabeça mais racional, mais matemática ali, de economista. Eu queria te perguntar uma coisa, olha só. Partindo assim das últimas eleições municipais, agora de 2020, né? Passando aí pelos 2 anos do governo Bolsonaro, com a atuação da hashtag STF Vergonha Nacional, o nosso Congresso, né, com as suas peculiaridades, o presidente sem uma base parlamentar bem definida, majoritária, teve pandemia, mas retrocedendo no máximo ali dentro de um marco temporal até ali aquela crise do governo Dilma, que acabou ensejando a própria eleição do Bolsonaro. Ou seja, pegando esse período, você acha que o Brasil melhorou, Guilherme?
fala um pouquinho para a gente, assim, até como aquecimento, como introdução para o tema que a gente vai entrar depois. Tá bom. Bom, primeiramente eu acho que, assim, eu posso dizer que eu gostei da escolha que fizemos enquanto nação em 2018, né, a optar aí por um programa, né, por uma agenda de propostas que não representava o estado de coisas aí que vinha se revezando no poder, né, se alternando no poder, né, especialmente os governos do PT, né, e antes tinha lá o PSDB, que também representa aí governos de esquerda, né. Também uma agenda que se opunha a uma corrupção sistêmica, né, que vinha aí roubando dinheiro do trabalhador, e isso para enriquecer políticos, lobistas, doleiros, empresários amigos do rei aí, né, configurando o que a gente costuma chamar de capitalismo de laços, né. Uma proposta também de um programa de governo que se colocava aí como defensor de fortalecer o combate ao crime, né, endurecer penas de criminosos. A gente já vem há décadas aí sofrendo, né, com a criminalidade e com políticas públicas aí de governos de esquerda que ampliaram aí uma espécie de frouxidão, né, de combate ao crime e de superproteção de bandidos. Então, nesse sentido também da escolha do povo brasileiro, eu achei que foi uma melhora, né? E na área econômica, né, quando o Bolsonaro apresentou lá o Paulo Guedes como o posto Ipiranga, e que seria seu ministro da Economia, o Paulo Guedes é um autêntico defensor aí do liberalismo econômico e valoriza a livre iniciativa, o empreendedorismo, enfim, todas as pautas necessárias aí, né, pautas econômicas necessárias para que a gente consiga fazer com que o país enriqueça e as pessoas enriqueçam, né, tentando livrar aí o povo aí de continuar sendo espoliado aí pela senha arrecadadora desse Estado social que a gente tem hoje, o Estado social brasileiro, e governos de esquerda que vieram limitando aí o enriquecimento, né, com políticas coletivistas, intervencionistas. Se não fosse, a meu ver, se não fosse essa trágica pandemia aí e as medidas desastrosas de prefeitos, governadores, que solaparam aí diversas vidas, modos de vida, empresas que fecharam, eu acho que a gente estaria realmente numa situação econômica bem melhor do que a atual. Todo o ganho que a gente teria aí com a reforma da Previdência, que foi uma grande vitória desse governo em 2019, se foi com as despesas que o governo federal teve que ter agora em decorrência da pandemia. E deixa eu dar um gole aqui. Um pigarrinho. E, bom, para concluir, eu acho que o Brasil melhorou ao parecer ter se afastado ali daquelas propostas de governo da esquerda sindical, né? Aquela esquerda mais radical, a esquerda ultrapassada, que parece que vive lá no século XIX, século XX. Porém, e aí eu trago agora o lado negativo, né? Eu acho que ainda falta muito para que a gente possa encontrar um equilíbrio no debate político de ideias. Para que a gente consiga avançar, ter um pouco mais de espaço, né, sem censura ou perseguição, que é o que a gente costuma estar presenciando aí nos dias atuais, principalmente mais recentemente, né? E que a gente consiga contrapor aí, né, essas propostas da esquerda moderna, que é realmente a esquerda que ainda tem espaço, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, que é aquela esquerda social-democrata, progressista e globalista, né, com proposta, e a gente possa apresentar aí como alternativa ao Estado social o Estado liberal, né, que tem uma Constituição que limite efetivamente o poder do governo, né, dos governos, e proteja os cidadãos de arroubos autoritários, como alguns desses que a gente tem visto aí recentemente, por conta até mesmo da própria pandemia. E também constituições fortes, né, e republicanas, que é fundamental, né, que queiram realmente proteger o que está escrito na lei, né, proteger o Estado de Direito e não interpretar a Constituição conforme a conveniência e interesses pessoais, né. Eu acho que aqui é que está o nosso grande desafio, sabe? A meu ver, reside um grande risco aí às nossas liberdades, né?
tem um grupo de atores, e eu acho que a gente vai falar um pouco sobre eles aqui hoje, que não querem permitir esse debate, que não querem ceder espaço para a gente poder entrar no jogo, no cenário e debater ideias e apresentar nossas propostas, o que a gente pensa, né? E esse grupo, né, que representa aí essa economia social-democrata, o progressismo e o globalismo, eu entendo que esse grupo tem muito medo das ideias que a gente defende, né? Que são ideias baseadas no Estado liberal, na soberania, né? Na segurança nacional, na garantia da ordem social, da moral, ordem jurídica, a isonomia formal perante a lei, né? Que todos são iguais perante a lei, a igualdade formal, na verdade, a livre iniciativa, a defesa pessoal e patrimonial, que defenda a importância da autoridade da família, a proteção à infância, enfim, são valores, né? Restrição às drogas, proteção à vida humana desde o ventre, proteção à cultura judaico-cristã, responsabilidade individual, são todos valores que sustentam o nosso modo de vida e a nossa cultura ocidental, e que a gente quer ter espaço para poder defendê-los, e que a gente tem encontrado bastante dificuldade, e especialmente por conta dessa perseguição que a gente vem sofrendo, não apenas do legal, né, de forças de agentes do Estado, como também no âmbito privado, né, com as big techs aí censurando pensamentos contrários ao que é propagado, que vem sendo propagado há anos e anos pelo mainstream. Acho que, como introdução, acho que está bom aí, né, o Gerson, passar a palavra aí agora para você. Eduardo, a ideia que eu queria assim, te provocar, eu comecei com o Guilherme porque eu sei dessa pegada dele bem racional, né, do assunto, mas eu queria te explorar mais dentro de uma visão mais de atributos da área afetiva, porque você é um militante, alguém que está, de fato, engajado em algumas das causas mais caras para nós conservadores, e você tem conseguido militar em algumas áreas que até pouco tempo atrás eram quase exclusivas, né, do pensamento progressista, e você está ali no dia a dia. Então, eu queria te fazer essa mesma pergunta. Dentro desse mesmo marco temporal, crise do governo Dilma, eleição Bolsonaro, os 2 primeiros anos de governo, chegamos aqui a 2020. Na sua visão, dentro desses atributos de área afetiva, né, o Brasil melhorou nesse período? Bom. Uma pergunta rica, né? Vamos por partes, né? Como diria nosso amigo Jack. Primeiramente, eu não te agradeci pelas suas belíssimas palavras, viu, Gerson? Você é um cara muito generoso. Quem vê, quem ouve, né, acha até que, porra, eu sou aquela último biscoito do pacote, mas eu agradeço muito. Agora, vamos tratar então do ponto. Eu acho, primeiro, eu tenho uma visão bastante diferente do Guilherme no seguinte aspecto de ângulo, tá? Tudo que o Guilherme falou está correto. Ele não errou em absolutamente uma vírgula, tá? O que eu divirjo assim. Por isso que é legal esse tipo de conversa, porque a gente vai apresentando aspectos complementares. É exatamente isso que eu buscava aqui, né? Porque eu não tenho soluções para os problemas que eu vou mostrar. Na verdade, os problemas que eu vou mostrar são estarrecedores, né? Então, eu adoraria que alguém me dissesse que tem uma solução, né? Bom, primeiro é o seguinte, na época do governo Dilma, a gente estava acompanhando o que eu chamo de uma feliz tragédia, né? E é uma característica usual do mal, tá? O mal, enquanto elemento transcendente, né? Vocês estão vendo aqui que eu não levo transcendentalidade como uma forma retórica, tá? A transcendentalidade é um aspecto da realidade, e eu estou agarrado na realidade com unhas e dentes, né? Então eu não pretendo arrancar 1/3 da realidade em troca de nada, né? Então a transcendentalidade, ela existe, ela é real, independente da sua fé ou não, né? A verdade não muda por causa da sua crença, né? Mas
eu me agarro nela. Então, repara só, o mal, ele tende a se sabotar, né? É uma característica intrínseca do mal. A gente pode buscar a origem desse pensamento, se você for cristão, lá no pecado original, né? E no surgimento do homem. Se você não for cristão, você pode ir para a pré-história e ir para dentro de uma caverna. E você vai ver que dentro dessa caverna você tinha um monte de indivíduos, né? Numa relação promíscua, naquela época, e eles saíam para caça, os homens, né? Por uma questão de porte físico. Evidente, né? Então, evidentemente, também alguns eram mais fortes que outros. Então, você tinha melhores caçadores do que outros. E quando você tem melhor alguém do que outra coisa, você imediatamente tem um ressentido, né? O ressentido nasceu no mesmo momento que o ser humano nasceu, o Homo sapiens nasceu ressentido junto, né? Que era o cara que era ruim em alguma coisa e era burro bastante para não perceber que ele poderia ser bom em outras coisas, né? Para o cara ser um ressentido profissional, ele tem que ser um idiota, né? Não existe ressentido inteligente, né? Só existe ressentido burro. Então, esse ressentido, ele começou a agir de forma a destruir, né, a reputação do grande caçador, por exemplo, porque o cara ele espalhava o seu código genético, né, pela tribo, enquanto o ressentido, que não tinha tanto sucesso na caça, tinha mais dificuldade, por aí vai. Esse pensamento exato, esse pensamento ressentido lá de antigamente, né, fez com que esse mesmo cara se destruísse, porque ou a tribo dele se afundava, porque ele estava atacando o cara que trazia comida para a tribo, então a tribo recebia menos proteína e morria, ou a tribo, né, num acesso de inteligência, olhava para ele e dizia: meu amigo, você está atrapalhando demais, né, cara? Matava o cara e seguia a vida, né? Numa época onde as coisas se resolviam de forma um pouco mais fácil, né? E não tinha a turma dos direitos dos bandidos defendendo a bandidagem. Então, isso, você vê, o mal, ele intrinsecamente ele se sabota, né? Então, o que a gente viu no governo Dilma foi justamente um momento de pico do mal sendo a sua essência, né? A Dilma é uma besta, né, cara? Uma figura absolutamente idiota, e conseguiu levar o Brasil, que é uma monstruosidade econômica, para uma crise sem precedentes, né? Existe aquele ditado clássico, né, de que se você puser um socialista para administrar o deserto do Saara, em uma década falta areia, né? E isso acontece. Na Venezuela está faltando gasolina, né? Então, a gente teve essa tragédia feliz, que foi a oportunidade de uma catástrofe econômica tão gigantesca acontecer, que conseguiu mover o bunda mole padrão, né? Dentre os quais eu me incluía, tá? Eu era um bunda mole padrão. Eu estava lá enfiado, que nem um bagre no fundo do rio, né? Acumulando limo, né? Aí começou a faltar oxigênio, né? Eu tive que me mexer, e aí eu não parei mais de me mexer, né? Infelizmente, poucos bagres se mexeram, tinham que ter mais bagres, né? Nadando, mas tem muito bagre ainda enfiado no lodo, né? No conforto, que é o nosso maior problema. E aí eu venho para o meu ponto, né? Que é onde eu divirjo um pouco do Guilherme. Na abordagem economicista, eu não estou dizendo que você está... Eu não estou simplificando a sua abordagem, tá, Guilherme? É só para usar assim, se eu for explicar a tua abordagem toda de novo, eu vou repetir tudo, né? E vai ficar grande, né? Então, assim, numa abordagem principalmente economicista, né? Eu nunca vou falar nenhuma totalidade aqui, tá? Minhas totalidades são todas com muitas margens de manobra. Então, numa abordagem basicamente economicista, a gente vai lá para a extremidade do problema, na minha visão, tá? E aí a gente fica trabalhando, né, no apagar de pequenos focos de incêndio. Porque o miolo do fogo, né, que está jogando aquelas brasas e causando um monte de pequenos focos de incêndio, ele continua lá incólume, né? E onde é que está o miolo desse incêndio, né? Está justamente na degradação cultural que a gente vem sofrendo. Aí é que vocês vão talvez querer me bater, mas aí é ótimo, porque essa briga é boa, né? Desde a Idade Média. A Idade Média, que eu trato nesse curso, que o pessoal botou aí o link, né? Que é o curso
Nós Somos o Ocidente, né? www.cursoocidente.com.br, é um curso de apresentação dos fundamentos da civilização ocidental para pessoas de todas as idades e de todas as formações culturais. Então, eu tenho vários jovens de 12, 13, 14 anos assistindo o curso. Nós temos quase 400 alunos agora, tem um bom bando de adultos, né? A maioria é adulto. Nós estamos justamente no módulo 2, esse curso vai ter 5 módulos, e vai tratar de Antiguidade, Idade Média, Renascença, Primeira e Segunda Guerra Mundiais e Era Moderna. Nós estamos no módulo 2, tá? Que eu chamo de O Milênio Brilhante. A Idade Média foi muito erroneamente classificada como Idade Média, né? Ela não tem nada de média, ela foi o ápice da nossa civilização, né? Que Idade Média é essa que faz catedrais góticas pela Europa toda, né? Isso não tem nada de médio, né? Isso nunca foi repetido na história da nossa civilização, né? Então, o nome Idade Média já foi um nome criado pelos grandes arquitetos da nossa derrocada civilizacional que nos trouxeram até onde a gente está agora, que foram os iluministas, né? Então, os iluministas, a turma da Renascença, que todo mundo bate palma, essa turma é ótima, não sei o quê, finalmente a gente tirou Deus, né, do pedestal, a gente colocou o homem, a razão, a tecnologia e tudo mais. Bem, o que você fez, na verdade, você não, né? O que os iluministas fizeram foi justamente remover uma parte absolutamente fundamental da nossa realidade e promover um avanço tecnológico capenga, né? Então a gente tinha 2 olhos, a gente furou um e seguiu adiante correndo, né? É uma estupidez. Evidentemente, na época, não se percebia isso, né? Enfim, existem fatores temporais muito localizados que geram uma certa justificativa ética, filosófica e tudo mais para as barbaridades que foram feitas e tal, né? Mas, aí é uma longa história, né? São horas de conversa e tal, mas o fato é o seguinte, a Idade Média foi o ápice civilizacional, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Isso é uma discussão maneira. Quem fala muito bem disso é o Ricardo da Costa, um grande medievalista brasileiro, e a Regine Pernoud, ou Pernoud, se não me engano, que é uma medievalista francesa, mas a história hoje dos historiadores modernos, ela resgatou todo o valor científico e intelectual, digamos assim, do período que a gente chama erroneamente de Idade Média, né? Então, aquela riqueza toda, onde você tinha avanço tecnológico, avanço intelectual, conectado à parte transcendental, onde você tem Deus como um agente supremo, né? Uma espécie de superpoder moderador, né? Eu não sei se vocês são monarquistas, mas eu sou. A presença de um poder moderador superior é um troço benéfico para todo mundo, né? Nós somos criaturas familiares, onde existe, na nossa estrutura mais profunda, né, existe a presença do líder paterno, né? As feministas que me desculpem, mas eu quero que vocês aprendam alguma coisa e saiam da lama, né? Então, essa figura paterna, ela existe em Deus como a suprema figura paterna. Então, você tinha o rei, você tinha a figura paterna de Deus, né? E você tinha toda uma estrutura de arquétipos e, vamos dizer assim, e elementos de restrição, de estupidez e de maldade que a gente foi rasgando. Essa rasgação de freios morais e de vamos assim, dizer, de âncoras de tradição, nos levaram a uma apótema desse horror que é a China. O pessoal fala, pô, mas por que a China é tão ruim assim? A China é tão ruim assim porque é a Revolução Francesa. Ah, você está maluco? Não estou maluco. Eu estou dizendo a verdade. A China é tão ruim assim por causa da Revolução Francesa. Se não fosse a Revolução Francesa, a civilização ocidental não teria tolerado uma aberração moral tão violenta quanto a China, né? Imagina se você mantivesse os fatores de ordem transcendental, os Estados Unidos teriam colocado uma figura tão asquerosa quanto o Barack Obama, que transferiu uma quantidade inacreditável de poder para uma cultura completamente amoral e meramente materialista. É uma coisa inacreditável, né? Nunca teria acontecido, né? Então a gente está colhendo agora, estão achando ruim, né, a pandemia do vírus chinês. Ora, a gente está colhendo a ação de Barack Obama, né? É um dos principais responsáveis por isso, sem dúvida nenhuma, né? Individualmente. Agora, coletivamente, a gente tem os pensadores todos, né, da esquerda, da década de 60,
que fizeram um bando de idiotas nos Estados Unidos se convencer, né, de que uma figura nefasta como o Barack Obama poderia ser uma opção política minimamente razoável. Né? É uma aberração sob todos os pontos de vista. Né? Então, aí a gente chega no mundo atual. Eu passei um pouco, né, Gerson, desculpe. Mas nesse mundo atual, a gente tem uma outra estrutura de problemas, né, que eu não vou falar agora, eu vou devolver a bola para vocês, para deixar... Eu não sou tão família, mas que eu queria falar adiante, né, que é justamente o aspecto que eu acho que é central na nossa necessidade de percepção do problema, que é o anti-homem. A gente fala do anti-homem ali adiante. Então, eu passo a bola para vocês aí. Então, a gente partiu agora, assim, vamos dizer, de um marco, né? Nós temos agora como trabalhar. O Guilherme, propositalmente, eu fiz que ele iniciasse com essa visão mais econômica, porque nós vivemos nesse contexto, né? Tem gente que defende aquela ideia de economia, né, ou imbecil, que o que importa é a economia, e é muito legal você fazer esse contraponto nos fazendo resgatar os aspectos não só da subjetividade ou da emoção, mas da espiritualidade também, né, da transcendência. Então, a gente tem que juntar isso agora, mas eu queria aproveitar um pouquinho mais o trabalho do Guilherme, aí sim, agora, dar uma provocada nele, em relação especificamente ao último paper que você publicou, em que você pega um livro do Horowitz, né, que é um livro agora que já tem em português, O Partido das Sombras, né, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. E você faz um estudo desse caso, né, do livro, olhando o modelo americano, mas você consegue chegar no modelo brasileiro e olha, inclusive, as eleições de 2020 de uma perspectiva um pouquinho mais profunda até do que o Eduardo abordou naquele texto dele lá do truque do diabo, né? Então, esse teu trabalho do Partido das Sombras nos Estados Unidos, olhando para o Brasil dentro dessas estruturas suprapartidárias, eu queria que você trabalhasse um pouquinho nisso, porque depois eu vou puxar para o Eduardo, porque ele vai entrar dentro da ideia do porquê esse pensamento progressista, ou porquê essa nova estratégia suprapartidária, como isso tem influenciado nos dias de hoje, essa ideia de que... Aí é o momento dele colocar essa ideia do anti-homem, que vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar. Beleza. Edu, eu não acho que você trouxe divergência, não. Acho que você trouxe mesmo foi complementariedade, né? Você abordou a questão de uma forma mais profunda, né? Mais na origem. E eu tendo a concordar contigo também. Eu só fiz uma análise superficial, diagnóstica, digamos assim, né? Tentando responder ali a pergunta do Gerson, mas eu acho que você realmente complementou muito bem aí, tá? Bom, quanto a esse meu estudo aí que eu fiz recentemente, eu analisei o resultado, na verdade, uma parte, né, do resultado das eleições de 2020 por conta da leitura que eu fiz desse livro, que como já disse, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, foi escrito pelo David Horowitz e John Perazzo, tá? E esse livro, falando um pouco, né, eu acho que é importante falar um pouco sobre o livro, uma resenha, digamos assim, né, ele aborda a influência que o George Soros tem na política americana, especialmente sobre o Partido Democrata, e que isso iniciou lá durante o governo de Bill Clinton, em que ele apoiou um programa do governo, o Hillary Care, apoiou com grana e também com apoio de algumas instituições, né, e propaganda e tal, tentando emplacar o que que depois com o Obama virou lá o Obamacare, né, que seria uma forma de estatizar lá a saúde americana, né, trazer uma espécie de saúde pública. E ele botou muito dinheiro ali, mas acabou que o Hillary Care lá, o plano do governo Clinton, não foi à frente, especialmente por conta de
de um investimento que os republicanos fizeram em propagandas na televisão. Parece que eles pegaram um casal de atores, fizeram com que esse casal, o personagem, né, de uma família americana, e parece que esse comercial fez muito sucesso e pegou na veia ali o sentimento americano e fez com que os americanos realmente rejeitassem a proposta, a então proposta de estatização da saúde pública americana lá, né, transformar numa saúde pública, digamos assim. E aí essa galera, não só o Soros, mas a elite progressista, né, a elite esquerda e globalista, eles são muito... eles são estrategistas, né, eles são estudiosos, e eles, quando não conseguem implementar alguma agenda, eles vão a fundo. Por que eu não conseguia? E eles avaliaram, na ocasião, que a liberdade de expressão americana ela era muito ampla. Os Estados Unidos ele tinha muita liberdade de expressão. E o fato de eles terem sido derrotados nesse pleito, né, lá no governo Clinton, ele se deu especialmente por conta dessa excessiva liberdade de expressão e do financiamento que essa contra-propaganda teve, né, que foi proveniente de recursos do Partido Republicano e dos republicanos. E aí ele começou uma empreitada para mudar o sistema de financiamento de campanhas nos Estados Unidos. E, mais uma vez, colocando dinheiro, articulando com as instituições que ele apoia e que ele comanda, até que eles conseguiram alterar o sistema de financiamento de campanhas, restringindo o valor das doações e mudando muitas regras lá, especialmente das doações individuais, que era o que trazia mais dinheiro para os partidos, e enfraqueceu bastante, não só o Partido Republicano, como também o Partido Democrata. Mas isso era uma parte da estratégia, porque ele, enfraquecendo o poder econômico dos partidos, ele conseguia exercer uma maior influência por meio justamente dos recursos abastados que não só ele tem, como também as pessoas que estão por trás das instituições que ele comanda e que ele tem parceria, né? Que é o que ficou depois denominado de o Partido das Sombras, né? Que é uma rede de organizações que não são partidárias, são superpartidárias, mas que atuam ali nas sombras sem aparecer, mas exigindo transparência de tudo e de todos, para poder influenciar não só nas políticas públicas, mas como também e especialmente no resultado das eleições, né, no processo eleitoral. E daí eles conseguiram vencer aí com essa lei, se eu não me engano, até o McCain, embora seja um republicano, ele também foi financiado por Soros, ele recebeu doação do Soros à época, e a lei, até o McCain era um dos autores da lei, né, John McCain. E com isso o Partido Democrata ele ficou enfraquecido, e assim as organizações ali do Soros e do Partido das Sombras, que são dezenas de organizações, conseguiram exercer uma maior influência no Partido Democrata. E daí, embora eles não tenham conseguido vencer a eleição, que eles começaram a atuar efetivamente para poder derrotar o Bush, né, em 2004. E eles atuaram já muito bem formados, com muita grana, mas não tiveram êxito. E aí eles começaram a pensar, poxa, mas por que a gente não conseguiu lograr êxito, né? E o Bush acabou sendo reeleito, né? E, mais uma vez, eles foram estudar e tal, e um ano depois, em 2005, chegaram à conclusão lá, uma apresentação de uma das pessoas que fez um estudo amplo para eles, que faltava ainda um investimento em think tanks e intelectuais progressistas e de esquerda para poder contrapor as ideias dos think tanks conservadores que existiam nos Estados Unidos, especialmente a Heritage Foundation e algumas outras, que exerciam uma grande influência sobre o público. Então, para 2008, eles acabaram estando muito mais bem organizados, formaram uma outra aliança lá com diversos milionários de esquerda, que é chamado Democracy Alliance, Aliança Democrata, né? E atuaram nos estados americanos. Teve uma grande vitória no Colorado, que era republicano e se tornou
democrata em 2008, foi uma vitória grande, né, do Partido das Sombras, e conseguiram eleger o Obama. Até o livro diz, né, poxa, por que ele não escolheu apoiar a Hillary, né, e escolheu apoiar o Obama? Embora ele tivesse uma relação muito boa com a Hillary Clinton, justamente por conta da atuação dele próxima lá na época do governo Clinton, ele teve uma reunião com o Obama assim que as pré-candidaturas ali, né, os candidatos, o Obama e a Hillary começaram a se movimentar para concorrer em 2008, e ele identificou no então senador Barack Obama uma grande similaridade de pensamento com o pensamento dele próprio, né? Então ele enxergou Obama como realmente um representante fidedigno de tudo que o Partido das Sombras defendia, né? Inclusive todas as pautas progressistas e extremistas, né, que a gente vê aí que o progressismo tenta encampar no dia a dia. E aí eu após ler esse livro, comecei a olhar para o Brasil, né? E o livro ele apontava lá, dentre as organizações do Partido das Sombras, tinha organização que arrecadava fundos para os movimentos e para as ações do partido, tinha organização que coordenava a militância, coordenava os movimentos, coordenava as outras organizações, tinha organização que era responsável apenas pela supervisão e coordenação da militância, que ia para as ruas, que ia bater de porta em porta, que ia pedir para os eleitores votarem nos candidatos democratas, porque como nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória, esses programas de incentivo para a pessoa ir para as ruas votarem, eles são muito importantes, eles fazem diferença no final, né? Já que lá nós temos praticamente 2 grandes partidos apenas, e muitas eleições se decidem por uma diferença muito pequena, né? Como tem sido, né? A do Trump, e esse ano, mais uma vez, tá apertado. E eles têm organizações para poder fazer monitoramento de todo o movimento conservador nas mídias, nas redes de televisão, para poder financiar contra-propaganda. Enfim, são diversas instituições, cada uma com uma atribuição diferente, e atuando assiduamente nas campanhas e na política americana. E hoje em dia eles estão realmente, praticamente tomaram o Partido Democrata, né? O Partido Democrata depende muito dessas organizações. Inclusive, boa parte do dinheiro gasto pelo Partido Democrata vem de doações dessas organizações, né? E essas organizações investem muitas vezes mais dinheiro na campanha do que o próprio Partido Democrata consegue investir. E aí, trazendo isso para o nosso cenário brasileiro, eu comecei a observar que aqui a gente tem algumas organizações suprapartidárias, organizações políticas suprapartidárias atuando nas eleições, né? O Eduardo já tinha escrito a respeito dessas organizações, e eu resolvi dar uma olhada mais a fundo. Depois a gente pode disponibilizar aí o texto para quem tiver interesse. Ficou um texto extenso, mas eu acho que eu precisei que ele fosse realmente extenso para poder fazer toda essa contextualização e apontar no detalhe as características de cada uma dessas organizações. Essas organizações, elas não atuam diretamente com um partido, elas atuam, na verdade, treinando e apoiando pessoas que queiram se candidatar e em diversos partidos. Nós temos 33 partidos no Brasil, e nessa eleição, salvo engano, em 29 partidos tinha candidatos ligados a alguma dessas organizações. Assim, eu não vejo nenhum problema existir nessas organizações. O que eu consegui identificar, na verdade, é que são organizações que representam o pensamento progressista, o pensamento de esquerda, ou, no máximo, bom, eu vou citar, né? Eu acho melhor. A gente tem a Acredito e a Agora, né? Que são organizações que, se você for ler lá o que tem no site delas, os posicionamentos, os pensamentos, os valores, você identifica diversos valores progressistas, valores coletivistas, valores que realmente são caros à esquerda, né? Nós temos também o Movimento Livres, né, que não deixa de ser uma organização também suprapartidária e que atua e apoia, tem associados em diversos partidos,
que tem uma característica um pouco mais voltada para o liberalismo, mas que, como eu costumo dizer, no liberalismo, se ele não tiver um freio conservador, ele acaba virando um instrumento de atuação progressista, muitas das vezes, né? Então, o movimento livre, você consegue, se você olhar as pessoas, não o site em si, no site realmente tem lá os valores liberais, consegue se identificar que eles são bem focados no liberalismo, mas se você olhar as pessoas que representam o movimento, muitas delas vocês veem descambando para um lado do progressismo, né? Justamente por conta da falta desse freio de uma visão de mundo conservadora, que é essencial para que os liberais não se percam para o lado da esquerda, né? E o RAPS, né, também? Tem o RAPS. No RAPS eu identifiquei uma tendência um pouco mais globalista, sabe? Nos seus valores. Não quer dizer que as pessoas que eles apoiam não sejam progressistas, tá? Quer dizer que o que eles expõem, o que eles deixam explícito ali, eles são muito cuidadosos para não parecer que eles defendem uma bandeira radical de esquerda, como o Agora e o Acredito. Mas eles deixam claro que eles são globalistas, quando eles, por exemplo, defendem a implementação da Agenda 2030 da ONU. Inclusive, a gente teve um exemplo, né, eu tinha até escrito já um texto a respeito, em 2017, quando a vereadora do Partido Novo, na época eu era do Partido Novo, ela foi uma das coautoras da implementação da Agenda 2030 na sua totalidade pelo governo municipal de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Na época, o Dória, inclusive, era o prefeito e sancionou a lei. Acho que teve 4 autores a lei e ela foi uma das coautoras. E na época, como eu era filiado, eu escrevi um texto, mandei para o partido, apontando que ela não poderia nunca ter sido autora desse texto, autora dessa lei, porque a lei ela estava estabelecendo, e assim, eu fui bem na tecnicidade, eu nem até descrevi o que era o globalismo, a diferença do globalismo para a globalização, que às vezes se confundem muito, pontuei o aspecto intervencionista dos globalistas, que é um intervencionismo internacional, inclusive, né? A internacionalização do intervencionismo, e está muito ligado aos movimentos que a gente tem visto hoje em dia aí, do que eles estão chamando de Great Reset, né? O grande reinício e tal, que a gente pode falar um pouco mais à frente. Mas eu pontuei isso nesse texto e apontei, olha, a vereadora ela não poderia ter sido coautora dessa lei, na época lá em 2017. E expliquei o porquê, expliquei que abria brechas para um intervencionismo desregrado, que a lei estava aprovando a implementação de toda a Agenda 2030 sem discussão das ODS lá, ponto a ponto. São mais de, acho que 160 medidas, 170, não lembro agora o número, mas são diversas medidas que a agenda propõe e que os legisladores da cidade de São Paulo simplesmente resolveram dizer que ia estabelecer, né, por lei, que tudo seria implementado. Como é que você aprova a implementação de uma agenda com mais de 160 itens, mais de 160 medidas, sem discutir uma a uma? Isso no mínimo, de uma imprudência absurda, sabe? Sem contar que você abre uma brecha enorme para a gastança, para o aumento do déficit público, para o gasto do dinheiro dos pagadores de impostos com essa implementação, sabe? Então, assim, não tinha nada mais antiliberal do que aquela lei. E foi proposta por uma vereadora do Novo que se dizia um partido que defendia as ideias liberais. Então, eu mandei isso para lá. A resposta foi decepcionante. Disseram que a vereadora já tinha se manifestado a respeito. Ora, eu tinha visto a resposta dela, não explicava nada. Entendeu? Mas, assim, foi uma das decepções que eu tive aí com o partido. Mas de lá para cá houve um avanço bem grande, né, Guilherme? Pelo que eu percebo, assim, daquilo que o Eduardo escreveu. Ele estava olhando a eleição de 2018 e a ficha caiu. Para aquilo que você escreveu agora com a eleição de 2020, sim, houve um avanço muito grande. E, de certa forma, eu até tributo, eu não sei se o Eduardo vai concordar depois, mas eu tributo, assim, uma grande competência deles, porque eles, de fato, conseguiram olhar para o Brasil
observar a pobreza do sistema político brasileiro, observar que esse multipartidarismo também, e essa forma com que o sistema político, sem uma reforma política, ela inviabiliza mesmo, até mesmo um partido ideológico, né? E eles conseguiram perceber que eles, com uma estrutura suprapartidária, eles poderiam eleger candidatos em diversos partidos. E candidatos de muita qualidade, pessoal preparado, intelectualmente preparado, gente... Sem dúvida. Mas por que eu trouxe essa história do Novo lá de 2017? Porque eu estava falando do RAPS. E a Janaína Lima, que é a vereadora do Novo em São Paulo, ela é associada ao RAPS. Só que agora, com essa pesquisa, é que eu identifiquei isso. Eu não sabia à época. E aí, com essa pesquisa, eu identifico que ela é associada ao RAPS e identifico nas propostas do RAPS a adesão à Agenda 2030 da ONU. Então, eu fiz a ligação. Falei, poxa, agora eu falei, fez todo sentido. Foi coerente não sei se ela que escreveu a lei, que propôs, ou se trabalhou mas ela foi uma das coautoras. Então, fez todo sentido ela ser uma das coautoras dessa lei. Ela estava, na verdade, seguindo uma orientação, né, uma agenda da organização suprapartidária que apoiou ela. Isso aconteceu muito com Livres também, né? E com vários candidatos do Livres que estão em vários partidos, e que você percebe também que, no caso do Novo, houve uma influência muito grande, mas não só o Renova BR, o Renova seria o próximo que eu ia comentar agora. O Renova, na verdade, ele é o que parece ser o mais imparcial de todos. Quando você pesquisa, você encontra, na verdade, você se identifica como sendo mais uma escola mesmo, uma escola de formação política. O meu ponto, eu até conversei com o Ganime há um tempo atrás, que ele se formou lá no Renova. Perguntei, Ganime, vocês têm vocês precisam obedecer alguma diretriz lá do Renova? Vocês têm eles exercem alguma influência sobre o mandato e tal? Ele falou assim, Guilherme, zero. Não tem nada, é só o que eles pedem é o que a gente no Novo já faz, que é para economizar recursos públicos, enfim, ser correto, ser probo e tal. Aí eu até estou só citando o nome dele aqui, porque na ocasião eu perguntei, eu posso falar, caso me perguntem, que eu conversei contigo e você me passou isso? Aí ele falou assim, claro, pode, sem problema. Então, ele autorizou, por isso que eu estou comentando. E assim, eu não tenho motivos para duvidar dele, eu acredito, sabe, no Ganime. Por outro lado, eu tive relatos também de outras pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não perguntei se poderia, né? Mas de pessoas que participaram do programa do Renova BR, porque tem muito mais procura do que eles podem absorver, né? Parece que na última eleição teve mais de 1.000 candidatos, mas eles conseguiram absorver... Enfim, eu não vou dizer números aqui agora, mais de 1.000 não, desculpa, na de 2018 teve mais de 1.000, e eles só conseguiram absorver 300, coisa assim. Mas, enfim, tem muito mais demanda do que eles conseguem absorver para poder treinar. Só que eu ouvi relatos de pessoas com a visão de mundo conservadora que garantiram que quando você tem uma visão de mundo conservadora, você cai no processo seletivo, ou seja, eles nem chegam a conseguir fazer o curso. Não sei se isso é só uma percepção da pessoa, sabe? Assim, ela acha que foi por isso, ou se realmente já há uma orientação da organização para filtrar ali os candidatos e tirar do processo aqueles que apresentarem uma visão de mundo conservadora. Então, assim, as características das organizações suprapartidárias basicamente são essas. E aí eu não sei se você já quer que eu fale do estudo que eu fiz sobre o resultado das eleições, que eu peguei para poder analisar, eu peguei o Partido Novo, né, que é o único partido que não usa recursos públicos para financiar a campanha, então achei que seria mais adequado eu fazer uma análise dos candidatos e dos resultados desses candidatos do Partido Novo para poder avaliar, né, qual é o poder de influência, né, e o resultado da influência dessas organizações no pleito eleitoral. Então, eu peguei a capital do Rio de Janeiro e São Paulo, peguei as duas maiores capitais, fiz um estudo de todos os candidatos do Partido Novo a vereador e linkei qual deles que tinha algum tipo de vínculo com alguma dessas associações, que é público, né? Eu só não entrevistei, não liguei para nenhum deles, eu só identifiquei o que estava nos portais dessas organizações.
E fiz também um cruzamento com a arrecadação de campanha, quanto esses candidatos conseguiram arrecadar, e o resultado final do pleito. Se vocês quiserem, eu posso passar rapidamente aqui, eu acho que vale a pena, né, já passar rapidamente. O Novo lançou em São Paulo 34 candidatos a vereador em 2020. Desses 34, 18, 53%, tinha alguma ligação ali divulgada, né, com uma ou mais de uma dessas organizações que eu citei, tá? Em consulta ao site do TSE, foi possível verificar lá que 18 desses candidatos, né, que tiveram, esses 18 candidatos arrecadaram 82% dos recursos arrecadados pelos 34 candidatos, ou seja, de todos os recursos que esses 34 candidatos arrecadaram, 82% foi arrecadado por esses 18 candidatos que tiveram apoio dessas organizações. E a quantidade de votos que esses 18 candidatos conseguiram representaram 77% dos votos direcionados aos candidatos do Partido Novo na cidade de São Paulo. Mais uma informação relevante. Os 4 candidatos que mais arrecadaram recursos são todos ligados a uma dessas organizações, né, ou mais de uma, e arrecadaram 60% da arrecadação total. Os 4 candidatos que mais arrecadaram, vou repetir, eles arrecadaram 60% da arrecadação total dos candidatos de São Paulo. Ou seja, mais do que a soma de todos os outros 29 candidatos juntos. O Novo, ele elegeu em São Paulo 2 vereadoras, a Janaína Lima, que foi reeleita, e a Cris Monteiro, que venceu pela primeira vez, né? A Janaína Lima era ligada ao RAPS, né? Pelo menos é público isso, né? E foi a candidata que mais recebeu votos lá em São Paulo, né? E também foi a que mais arrecadou, foi a primeira em arrecadação. E a Cris Monteiro é ligada ao RAPS, ao Renova BR e ao Livres, e ficou em segundo lugar em votos e teve a 4ª maior arrecadação. E o segundo candidato... No Rio também, né? Porque eu me lembro. Sim, no Rio também. O segundo e o terceiro candidato que mais arrecadaram ficaram também em terceiro e quinto lugar. Então, eles ficaram todos ali nas primeiros lugares. No Rio também foram 34 candidatos a vereador. Desses 34, só identifiquei 9 com alguma ligação a alguma dessas organizações, ou seja, só 26%, tá? Sendo que esses 9 candidatos arrecadaram 83% da arrecadação total e conquistaram 67% dos votos. Ou seja, a influência, o resultado positivo é gigantesco, né? Os 4 que mais arrecadaram 58% da arrecadação total, repetindo o que aconteceu anteriormente. Os 4 são ligados a uma dessas organizações e arrecadaram 58% da arrecadação total. Ou seja, mais do que os outros 29 candidatos juntos. Eu acho importante ressaltar que, quando você fala do Novo, é porque esse tipo de percentual de arrecadação, para o Novo, ele é comparável, porque como não tem o fundo partidário... Exatamente. Você não tem como ter a influência do fundo partidário ou do fundo eleitoral na mão do dono do partido, do cacique local. Então, fica mais fácil de você vislumbrar isso. Né? Por isso, isso mesmo. É isso mesmo. Como eu falei no início, por isso que eu escolhi o Novo. Não é porque eu fui filiado ao Novo, mas porque o Novo não usa, na verdade. Ele recebe, mas não usa o financiamento público de campanha. Então, assim, como ele não usa, é o partido ideal para que você faça esse tipo de análise. Porque aí você consegue identificar exatamente a correlação entre você ser ligado a alguma dessas instituições, dessas organizações superpartidárias e o resultado que você obtém no pleito eleitoral. Isso fica muito claro. Agora, eu vou pegar esse teu gancho aqui para provocar o Eduardo numa coisa, porque o Eduardo, a última fala dele, ele coloca um conceito do mal, né? Do mal e do bem. E o que a gente observa, Eduardo, quando a gente olha essas organizações suprapartidárias, é que elas partem de uma intenção muito positiva, né? Que é melhorar a qualidade da política partidária no Brasil e da atuação política, e a gente percebe, inclusive, que o pessoal que eles preparam está no nível não só de preparação para a campanha ou mesmo para desempenho do cargo político, mas até mesmo intelectual, cultural. A gente percebe que houve uma melhora, né, nesse aspecto.
Então é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: a visão progressista avançou. Então, dentro da tua perspectiva, Eduardo, e a visão conservadora? Ela também conseguiu se articular, ou ela está gatinhando, ou ela está, de certa forma, quando você colocou que ia introduzir a ideia do anti-homem, né? Até que ponto a gente não consegue perceber que existem estruturas que estão buscando o poder por boas intenções ou querendo melhorar a sociedade, mas existem outras tensões que as pessoas não conversam e não falam e que estão deixadas de lado e que muitas vezes são a base para muitas das decisões partidárias e donos de partidos, etc. Muito bem. Olha, vamos lá. Essa análise do Guilherme está muito boa. Guilherme, primeiro eu queria te pedir desculpas, cara, porque eu realmente usei o termo muito ruim, né? Discordância. Não era. Depois eu me corrigi durante a fala, mas umas palavras ruins ficam, né? Justamente é um. Não, mas, Edu, discordância não é ruim, não, cara. Eu até gosto, sabia? Porque é a oportunidade que a gente tem realmente de crescer, né? Foi incorreto. Mas eu fiquei esperando a discordância e não veio, só por isso. Exatamente. É que foi um termo incorreto mesmo. A ideia, o que eu quis dizer, né, é justamente que você ofereceu uma abordagem por um determinado ângulo, né, que é um ângulo que eu não foco muito. Então, isso é ótimo, né, porque isso faz a gente ver tanto as fraquezas e pontos fortes desse ângulo de abordagem, como também complementa determinadas informações que eu mesmo não me atento, né? Enfim, então eu queria corrigir isso, porque realmente não há divergência, não. É muito pelo contrário, né? Agora, em relação a esses movimentos, né, o que eu vejo é o seguinte. Bom, primeiro é necessário a gente entender o seguinte, né? Você nunca vai ver um assassino que vai tocar na campainha da sua casa e vai dizer: oi, tudo bem? Eu vim aqui te matar. Isso não existe. Então, presumir, né, que a gente vai extrair ou mesmo detectar de forma fácil a maldade no agente do mal é uma inocência que eu não tenho. Tá? E eu estou declarando aqui, em público, né, que todas essas entidades citadas, inclusive o Renova BR, eu diria até que principalmente o Renova BR, são agentes do mal. Quando eu digo mal, tá, eu não estou falando uma coisa aqui, vamos dizer assim, fantasiosa, não. Né? Existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado. Né? Se a gente tiver que discutir relativismo, a gente para tudo e vamos discutir relativismo, porque o relativismo é inaceitável, né? Só se aceita relativismo na cabeça de um psicopata de esquerda que justamente usa o conceito do relativismo para poder avançar justamente as suas próprias perversões, né? Temos como exemplo aí Michel Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir e essa tropa toda, que era um bando de literalmente pervertidos, né? A Simone de Beauvoir condenada por pedofilia, por exemplo. Né? Então, é importante a gente dizer isso. Existe o certo, existe o errado, existe o bem, existe o mal. Né? Partindo disso, é necessário dizer que o Renova BR é o mal. Né? Não é mais ou menos, eu não sei as intenções. Né? Eu sei as intenções, pô. É óbvio que eu sei as intenções. Eu naveguei naquela porcaria, fui, evidentemente, além da retórica, porque se você parar na retórica, você está frito. Né? Como eu te disse, ninguém diz vou te matar. O cara diz assim, olha, nós queremos aqui fomentar a criação de agendas economicamente sustentáveis para gerar uma redistribuição robusta de recursos de forma a melhorar a vida dos mais necessitados. Pô, não tem uma única gota de verdade nisso. Zero. Nada. Zero. É a mesma coisa que os lemas da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Não tem nenhuma das três. Né? Não teve liberdade porque o resultado da Revolução Francesa foi a ditadura do Napoleão. Não teve igualdade nenhuma e fraternidade é sacanagem, né? Você estabelecer que você vai implementar a fraternidade como uma guilhotina. Né? Realmente não dá. Então, essa
vamos dizer assim, essa canalice, né? Essa falta de caráter, essa baixaria moral disfarçada, né? Porque todo mundo engomadinho. Você vai lá no Renova BR, eu estou dizendo, é todo mundo engomadinho. Então o cara está lá com um terninho bonitinho, corte de cabelo. Tabata Amaral é o exemplo máximo, na minha opinião, dessa canalice. Tá? Então, eu digo, não estou dizendo que ela sabe disso, tá? Eu estou dizendo que ela é um agente disso, que é muito diferente. Tá? A Janaína Lima é outra agente disso. Ela pode não saber. Ela está lá dizendo aquelas pautas todas fofinhas dela, vamos, né, preservar, sei lá o quê, nem sei quais são as pautas, mas é uma imbecilidade completa e é uma canalice completa. Não da parte dela. Ela pode estar sendo enganada. Eu não quero nem saber, porque eu não acho que nos cabe distinguir, tá, quem é o agente sapiente e quem é o agente enganado. Né? Você vê um soldado nazista, você dá um tiro nele. Você não quer saber se ele é um ideólogo ou se ele é um enganado. Ele é um soldado nazista, você atira nele, acabou. Né? Depois você vai, talvez, saber no futuro, mas é irrelevante. O que importa é que ele está armado, ele está apontando uma arma na sua cabeça, um K-38 lá, e você dá um tiro nele, porque senão ele vai atirar em você. O que está acontecendo no nosso mundo hoje, tá, é que existe um exército maligno pior do que o exército nazista, tá? Bem pior, quem dera a gente tivesse um mero Mengele, né, do lado de lá. A gente tem coisa muito pior, mas muito pior mesmo, de deixar Hitler rindo, né? Rindo não, com medo. Né? Hitler ficaria com medo se ele soubesse o que se passa na cabeça dessa gente. Tá? E, portanto, eu não vou me dar o luxo de presumir ignorância em relação a essas entidades que a gente está discutindo aqui. Tá? Se juntar tudo, não dá nada diferente do cocô do cavalo do mosquito do bandido. Tá? Nada diferente disso. Por mais engomadinhos que estejam os líderes desses troços. E justamente para detectar essa malignidade, eu fui nos indivíduos, porque você não consegue detectar isso na retórica. Você vai ver que é tudo assim. As palavras são todas fofinhas. Tá? Agora você vai na rede social do responsável pelo conteúdo ideológico do Renova BR, que eu fiz isso em 2019, e aí você vê, porra, as coisas mais horrorosas que você pode imaginar, as defesas mais absurdas, das pautas mais malignas mesmo. Né? É o mal encarnado. Né? De novo, eu não entro no mérito se o cara sabe disso ou não. Não faz diferença para mim. Tá? Se eu puder atropelar, eu vou atropelar e vou dar ré e vou atropelar de novo. Não, porque é assim que a gente deve tratar o mal. Senão o mal não deixa de existir. Tá? O mal não é... Você não pode argumentar com ele. E aí a gente vem no conceito do anti-homem. Eu acho que talvez seja a hora de lançar isso, né, Gerson? Claro. Tá, então vamos lá. O anti-homem, ele é uma percepção muito desagradável da minha análise da realidade. Tá? Eu cheguei nisso. Eu passei os últimos 10 anos, né, falando mal do pensamento progressista, marxista, pós-moderno, revolucionário. Vários nomes foram dados, né? Mas todos eles sempre me cheiraram como aquele tal daqueles focozinhos de incêndio que a gente fica jogando água lá e continua sempre surgindo. Né? Cadê o cerne desse troço? Aí vieram as eleições agora dos Estados Unidos, né? Onde nós temos a maior fraude já apresentada na história da humanidade. Né? Uma fraude inacreditável. Né? Agora a gente está tendo, justamente hoje, saíram as notícias de que o estado do Texas processou 4 estados fraudulentos, repara, o estado do Texas processou as administrações estaduais, né, de 4 estados da federação na Suprema Corte, porque eles estavam rompendo o pacto federativo. Ora, veja só, se nos Estados Unidos as eleições são resolvidas por entidades estaduais, né, dentro do Pacto Federativo, se você rompe os compromissos institucionais, você está ferrando a porra toda, né, para falar um português claro e um pouco menos polido. Tá? E o Texas meteu o pé na jaca e disse assim, olha só, não vai rolar, eu vou entrar direto na Suprema Corte. Eu não sei qual é o nível de adesão agora. Eram 9, da última vez que eu vi um tweet dizendo que já tinham 17 estados aderindo. Né? Porque é o seguinte, é assim que se faz. Né?
É o penúltimo estágio antes do tiro. Né? Você é o penúltimo estágio, não estou brincando, não. Nem estou sendo nem um pouco dramático, não. Né? O dramático seria se não houvesse o estágio do tiro, né? Que aí seria submissão ao mal definitivo. Né? Então, esse eu sempre acho pior. Né? 1000 vezes melhor uma guerra do que a submissão ao mal. Porque, né, você só adia a guerra ou você, enfim, camufla a violência. Né? Vê o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela ou na Coreia do Norte. Né? Enfim, o bem perdeu lá e se instaurou uma ditadura que você não consegue nem ver quem está morrendo. Né? Então, é sempre muito pior. Então voltamos à minha percepção. Como é que você consegue, né? De que forma você consegue convencer pessoas em número de milhares, né? Porque os envolvidos nessa fraude americana são milhares, né? Não são 10 nem 20, né? Só de affidavit, né? de testemunho juramentado, tem mais de 10 mil, né? Na mão do Rudy Giuliani. Cada um desses se refere a uma sessão eleitoral, digamos, né? Uma ocorrência em um condado. Né? Cara, a gente está falando de muito bandido, esses caras estão denunciando, né? Foul play, denunciando algum tipo de fraude dentro das suas respectivas áreas de atuação. Então são milhares, cara, dezenas de milhares, provavelmente, né, de pessoas que se dispuseram a fazer um crime eleitoral, que é, por exemplo, você levar uma caneta para a área de contagem de voto. Né? Se você está com uma caneta na área de contagem de voto, você é um criminoso ali. Né? E nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, que você mata 3 pessoas, fica 6 anos em cana e vai embora. Né? Não é assim. Lá você comete crime federal, você está frito. Né? Então como é que você faz para convencer pessoas a se arriscarem a sua liberdade, né, a sua vida dessa forma? Né? Cara, não tem escape. Eu pensei muito nisso, né, durante muito tempo, para te falar a verdade. Né? E eu cheguei à seguinte conclusão. Tem a ver com a dissonância cognitiva, né, que é um resultado, né, da exposição de um cérebro a um pensamento incoerente durante tempo suficiente. Aí a gente tem que ir para um pouquinho de neurociência aqui rapidamente, né, só para a gente entender esse troço, porque não é meramente ideológico, tá? O troço se torna físico, e aí que a coisa fica ainda mais grave. Né? Quando você... Bom, primeiro, em relação à psicopatia, que é o termo que a gente vai chegar, né, que a gente vai chamar. Psicopatia é uma coisa que acontece naturalmente. Né? O que é psicopatia? Psicopatia é a incapacidade do ser humano de sentir empatia pelo próximo. Né? Psicopata não é o cara que, tipo, o Jack o Estripador, que resolve matar prostitutas lá nos becos escuros de Londres. Né? Não, esse é um psicopata. É um psicopata. Mas o psicopata não é esse cara. Esse cara necessariamente é um psicopata, mas nem todos são assim. O psicopata é o cara que não sente empatia. Se ele tiver uma boa formação familiar, por exemplo, ele vai ser um mentiroso, ele vai ser um cara ardiloso, trapaceiro, ele vai ser um cara que a gente, enfim, que não para nunca, né? Então ele mente, ele calunia pessoas, ele vai avançando na sua ascensão profissional, atropelando todo mundo. Provavelmente, né, ele vai ser taxado como um cara mau caráter, como um cara escroto. Né? Ele não vai ser detectado como um psicopata, porque as pessoas não têm esse treinamento. Mas se elas soubessem, né, que 5% da população estatisticamente sofre desse problema, 5%, tá, cara? É gente para caceta. Tá? Isso é científico. Né? Você vai ver que a gente tem que, o tempo todo, estar atento para isso. A profissão, né, com maior acúmulo de psicopatas é justamente o alto nível de empresas, os CEOs. Ali se aglomera o maior percentual de psicopatas. Logo depois está a classe política. Por quê? Porque são instituições que praticamente forçam a ascensão desse tipo de pessoa. Né? Você está num ambiente corporativo altamente competitivo, como, por exemplo, dentro de um setor comercial de uma grande empresa de cerveja, por exemplo, uma Ambev da vida, cara, o cara que esfaqueia o outro literalmente no estacionamento, esse cara vai ganhar uma promoção certamente. Né? O troço realmente é assim. Né? Então, essa turma cresce. Bom, beleza. Então, fechamos o parênteses sobre o que é um psicopata no mundo real. Tá?
é o cara que vai mentir, ele vai te sabotar e ele vai acender, né? Beleza. Agora vamos ver como você cria um psicopata que não nasceu psicopata. Isso é o ponto fundamental dessa definição do anti-homem, tá? Vocês observam, né, que dentro de um dos aspectos do pensamento pós-moderno, esquerdista, progressista, sei lá como é que você chama esse treco, né, que já não me interessa muito mais, né, para te falar a verdade, você tem pautas extremamente incoerentes, né? Por exemplo, você diz que todo homem é um potencial estuprador, né, que você precisa ter um vagão só para as mulheres no metrô, né, que é uma aberração, e você, ao mesmo tempo, diz que você tem que ter banheiro trans, onde um homem fantasiado de mulher pode entrar, né? Com crianças lá, meninas e tudo mais, numa boa. Né? Não é nem trans, é a possibilidade de um homem de peruca entrar dentro de um banheiro de mulheres para fazer o pipi dele lá. Né? Então, a mesma pessoa que defende o primeiro, defende o segundo. Evidentemente, é uma incoerência absoluta. O que acontece quando o seu cérebro... Novamente, eu estou falando aqui de ciência, tá? Não é uma especulação, mas também isso não vai aparecer numa matéria científica no UOL. Né? Mas o que acontece quando o seu cérebro é submetido a esse tipo de incoerência durante tempo suficiente? Você gera nele uma dissonância cognitiva e isso se transforma em novos caminhos neurológicos. Estamos falando de neurônio, estamos falando de ligação física, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas no cérebro nada se recupera. As coisas só se sobrepõem. Você não desfaz o que foi feito, tá? Jamais. Então, todas as programações cerebrais, elas são corrigidas através de sobreposição. Né? Então, quando você tem essa formação de um pensamento psicopático, através de dissonâncias cognitivas de várias maneiras diferentes, né? De várias pautas diferentes, né? Você vê o negro, quando ele é útil, ele é usado como vítima. Quando ele não é útil, ele é usado como alvo. Né? Mas é o mesmo negro. Né? Em tese, né, na cabeça racialista de um movimento racista como o Black Lives Matter, né, que é absolutamente racista, você deveria ajudar os dois, né? Você deveria defender os dois, né? Mas não é assim que funciona. Então, todas essas pequenas ações de dissonância cognitiva, elas geram psicopatia. Tá? E aí a pessoa começa a ter um cérebro quebrado. Né? Literalmente. Isso começa na escola, tá, gente? Acho que deu uma travada no Eduardo ali. Sim, eu estou falando isso, começa lá. Eu saí um pouquinho, né? Voltei a ouvir as minhas... Então... Você falou que isso começa na escola. Lá no 7º, 8º ano do ensino fundamental, isso segue esse trabalho de devastação cerebral durante toda a vida do indivíduo, né? Enquanto ele estiver sob essa influência. Bom, deixa eu tentar pegar o fio do que você está falando. Você está estabelecendo, então, um nexo causal de uma militância nos Estados Unidos, uma quantidade grande de pessoas se submeterem, por exemplo, a pegar o voto de pessoas mortas e mandar pelo correio, a você, por exemplo, colocar uma data anterior àquela data, você trabalhando numa agência da USPS, e você colocar aquele voto que chegou pelo correio com uma data anterior, porque você entende que você está fazendo isso para tirar o Trump, que é o demônio. Você entende que você está numa causa maior. Então, que você vai fazer uma série de crimes, de fraudes, porque você criou uma lógica e que você coloca isso como uma psicopatia formada em que você, de certa maneira, justifica o erro, é isso? Quase isso. Quase isso. Aí é que vem o problema, justamente. Né? Aí é que vem o anti-homem. Eu expliquei tudo isso para explicar o que é o anti-homem. O que é o homem, né, gente? O homem é, por exemplo, por que você leva um encanador para sua casa, né? Você chama um encanador para sua casa, você saiu para trabalhar. Você sabe que vai um encanador na sua casa. Está lá sua mulher e sua filha. Tudo bem, você não se incomoda. O encanador vai lá, a mulher recebe, ele vai lá, conserta a casa, né? Depois ele vai embora. Você normalmente não espera o encanador, né, com uma arma nas costas e fica vigiando o encanador enquanto ele está fazendo o serviço dele. Porque esse cara, ele assinou o mesmo pacto civilizacional que você, tá certo?
É um pacto civilizacional que faz você, por exemplo, relutar fortemente em empurrar um adversário seu na conquista de um cargo na frente de um ônibus. Isso é uma coisa imoral. Você não faz pelo cara, você faz por você. Você faz porque você sabe que você vai sofrer as consequências de um ato tão vil assim. Isso é uma coisa que te agride, te ofende, né? Porque você assinou esse pacto civilizacional. Tá certo? Então, não é que esse indivíduo, né, que faz essas fraudes que você citou, que são exatamente a essas fraudes que eu estou me referindo, tá? Não é que ele tenha criado na cabeça dele uma lógica de primeiro nível, né, que diga que eu estou fazendo isso por um bem maior. Não. É pior. Antes disso, ele rasgou o pacto civilizacional. O que eu quero dizer com isso? Ele já não está mais preocupado em bem. Tá? Ele não está preocupado em bem. Ele pode até falar isso, tá? Ele pode se expressar dessa forma. Mas eu vou mais fundo. Ele substituiu. Primeiro, ele não acredita mais em bem e mal. Então, se é relativo esse conceito para ele, então é mesmo, né? Quando ele internaliza isso, nisso que eu chamo de... A gente poderia até não usar a palavra psicopatia, talvez ela confunda as pessoas. É um dano cerebral, tá? Que não tem nome ainda, porque isso não foi estudado, tá? Não sei nem se é verdade, tá? Eu estou lançando isso. Por isso que eu quero discutir com vocês, porque eu não sei se isso tudo se justifica, tá? É um conceito novo que eu estou lançando. Não é de todo absurdo, tá? E nem eu tirei da cartola, né? Mas, enfim. Deu uma outra travada aí, né, Guilherme? Voltou, Eduardo? Sim, travou. Pessoas, né? Isso. Perdão, voltei? Voltou. Voltei. Você não tirou esse conceito da cartola. Isso. Esse dano cerebral, ele faz com que as pessoas não vejam mais o mundo da mesma forma que a gente vê. Tá? Então esquece essa coisa de bem e mal. Esquece essa coisa deles defenderem os oprimidos. Tá? Isso, no máximo, se existir na cabeça dessa gente, existe no campo da retórica falsa, que eles sabem que é falsa, lá internamente. Né? O que existe é uma busca por poder. E o poder se torna o que eles substituem o que seria o bem. Só que é uma corrupção completa. Então, não dá nem para trocar as coisas de lugar, sabe? O bem está aqui e o poder está aqui, sabe? E ele substitui um pelo outro. É uma coisa diferente. É como se trocasse uma pérola por um pote de estrume, tá? Mas o cara, ele quer o pote de estrume. Ele corre atrás disso, tá? E ele rasgou todas as amarras éticas e morais, tá? Então, se a gente... Por que se a gente for para o livro das Revelações, né, a gente vai ver lá que diz o Apocalipse, né, que o João disse que em algum momento a gente teria o anticristo. Ora, se Cristo é o arquétipo de homem, né, o homem perfeito, né, através de mim você chega no reino dos céus, ele não é uma porta, evidentemente, né? Através de mim, através do meu exemplo. Né? Então, se você agir que nem eu chego no reino dos céus. Né? O anti-homem poderia ser o anticristo, para lançar essa provocação para os cristãos, né? Que podem eventualmente evoluir em relação a isso. Tá? Mas o anti-homem, ele é exatamente a antítese do que a gente entende como homem civilizado, como homem humano, tá? Como homem com as amarras éticas e morais que todo mundo tem, ou melhor, que a gente achava que todo mundo tinha. Mas eu estou declarando aqui para vocês hoje que pelo menos 10 a 15% do Ocidente é composto por anti-homens, tá? E é por isso que a gente está vendo todos esses problemas. Quer dizer, pensa aqui comigo, gente. A gente está falando de milhares de pessoas que fizeram fraudes lá nas milhares de condados dos Estados Unidos, tá? Mas e as redes de televisão? Porra, como é que você consegue explicar todas as redes de televisão, inclusive a Fox News, né, dizendo que não houve fraude, pô? Isso é uma aberração impossível, cara. Não existe isso, cara. Não existe a possibilidade disso acontecer sem uma corrupção mais profunda. Você está entendendo? Não existe. O YouTube, por exemplo, hoje tomou a decisão de que vai retirar toda e qualquer publicação, vídeo, etc., que fale sobre uma eventual fraude, porque na visão dos donos do YouTube, eles entendem que a essa altura não existe a possibilidade mais de fraude porque já foram homologados os resultados. E, no entanto, essa ação que você citou do estado do Texas contra os outros 4 estados, especificamente Wisconsin,
Georgia, Pensilvânia e Michigan. Essa ação é uma ação que coloca, sim, a disputa ainda sub júdice, não está definido. E, no entanto, como você falou, há uma orquestração muito, muito bem feita, não só das big techs, quanto do mainstream, dos principais meios de comunicação, em que eles já definiram, né, que o resultado é esse, a despeito de toda a disputa que ainda está acontecendo. Então, como você disse, não é só uma questão de pessoas físicas, né? Tem estruturas ou pelo menos pessoas físicas donas de pessoas jurídicas, né? Estruturas muito maiores de anti-homens, como você está colocando, que tem um poder de influência muito grande. Essas estruturas são o que a gente chama de establishment, tá? Então é contra isso que a gente está lutando, de fato. E aí que vem um problema maior, Gerson e Guilherme. Eu leio textos o tempo todo, tá? Nas redes sociais, nos jornais, enfim, todos os lugares, as pessoas falando como tudo isso é ruim, né? A gente tem 11 ministros no STF que rasgam a Constituição dia sim, dia não. Os caras criam tipo penal, os caras legislam, os caras iniciam inquérito. Cara, isso é uma aberração jurídica completa. É um negócio... É coisa de psicopata, gente. O cara, como eu disse, quando o cara rasga, se você entender, né, que esses caras não trabalham mais no mesmo plano moral que a gente, aí tudo passou a se encaixar com muito mais facilidade na minha cabeça. Eu vou dizer uma coisa, agora eu vou dizer a coisa ruim, tá? Tudo isso que eu falei, tá? Foi para dizer isso aqui, tá? Que eu quero que vocês comentem, né? E processem, principalmente, porque eu acho que é uma coisa difícil de entrar, é uma pílula enorme, tá? Aquela pílula do Matrix. Esse é um bloco vermelho de 4 quilos, é difícil. Mas, olha só, qual é a chance que a gente tem de vencer esta guerra dentro dos meios institucionais, considerando que rigorosamente todas as instituições são controladas por anti-homens? Olha só, eu sou conservador, tá? Mas eu não caio no engodo, né, de presumir que uma ação revolucionária ou uma ação subversiva seja contrária aos meus princípios, tá? Se o mal tomou conta das instituições, eu tenho que derrubar as instituições. É simples assim, tá? Eu continuo conservador, tá? E se para derrubar as instituições eu precisar dar tiro em pessoas, preciso dar tiro em pessoas. Tá? É outro fato da realidade normal. Isso em nada conflita com essa cruz que eu carrego aqui, muito pelo contrário. Né? O cara que acha que cristão é pacifista é ignorante, só. Né? Ignora o que é o cristianismo. Né? As cruzadas são um exemplo disso. Depois de tomar porrada dos islâmicos durante 4 séculos... Tá? De porrada dos islâmicos, os cristãos finalmente reagiram, tá? E conseguiram ganhar durante 250 anos. Depois apanharam mais um pouco, depois ganharam mais um pouco, e agora a gente está apanhando de novo. Mas é uma guerra, é um dos aspectos dessa grande guerra do bem contra o mal que acontece desde que o mundo é mundo, né? Desde que o homem nasceu. Né? Mas eu não vou dizer que nós temos que preservar as instituições, porque a democracia já morreu. E aí a gente vai para o tema da nossa live, né, cara? Porque é muito assunto, gente. Eu não sei como é que eu consigo resumir isso, né? Não, e os conceitos são muito difíceis, né, de serem digeridos. Perdão. Deixa eu tentar, porque a gente tem a questão da limitação do tempo também, né? Mas eu creio que esse bate-papo, ele levanta uma ideia para ser refletida e que a gente tem que marcar outro dia para conversar e para aprofundar, né? Mas, assim... a gente olha o que acontece no Brasil, a gente olha o que... Você deu o exemplo dos Estados Unidos, mas esse debate é bem mais amplo, como o Guilherme falou, a questão do globalismo, ela é bem mais abrangente até do que o Trump e o Bolsonaro, poderíamos chamar assim, o modelo brasileiro ou o Trump lá nos Estados Unidos. Nenhum dos dois são conservadores. As pessoas confundem um pouco as coisas. O Bolsonaro e o Trump são duas figuras que encamparam o ideal conservador. O próprio Trump, em 2016, ele não teve apoio dos conservadores, porque ele tinha uma vida
fora do establishment, como você colocou, ele está fora daquele modelo, né, de que você é republicano, democrata. Então, um outsider chega ali, mas o governo dele se mostrou um governo, sim, que defendeu muitas das bandeiras e das pautas conservadoras, e hoje o movimento conservador apoia o Trump porque ele conquistou o movimento conservador com 4 anos de mandato. A mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro, o pessoal reclama de que ele não é um liberal, que ele não é um conservador, mas ele foi modulando, né, muitos dos programas dele ao Paulo Guedes no que diz respeito ao liberalismo econômico e até mesmo em relação ao conservadorismo político. Então ele tem que jogar com isso daí. Agora, quando você coloca esse tema do anti-homem e de que as estruturas estão dominadas, é óbvio, você olha um Supremo Tribunal Federal, você percebe, se o cara tem esposa que tem um escritório de advocacia, que trabalha... É claro que os conflitos de interesse são tão óbvios ali, que você percebe que o cara não pode estar no mesmo nível, não está jogando o jogo com as regras que você está jogando. A gente percebe isso. Agora, como é que eu acho que não tem como a gente extinguir nesse nosso bate-papo hoje como fazer frente a isso? Por quê? Porque existe uma componente que você colocou muito assim, superficialmente, que é a componente de Deus, né? Você apontou para a cruz, você acredita num Deus soberano que intervém na história, ele interveio quando Jesus esteve na Terra, e se você como cristão, já que você citou, né, o Apocalipse, lá, o livro de Revelações, você está falando de uma visão escatológica, de um retorno de Cristo, de um anticristo. Então tem todo um contexto aí, e quando a gente vai para esse livro, a gente percebe que o sangue dos mártires, né, é falado nesse livro do Apocalipse como uma das coisas que seria real, ou seja, muitos cristãos morreriam por causa desses anti-homens, aí, dessas estruturas de anti-homens, né? E a gente percebe isso ao longo da história. Hoje mesmo existem muitos cristãos morrendo hoje, nesse exato momento, né? Então, a gente percebe que isso está acontecendo. Agora, quando a gente olha o nosso país, quando a gente olha os Estados Unidos, quando a gente olha a pandemia, né, a forma como foi instrumentalizada a pandemia e como pretexto da pandemia, tanta arbitrariedade, tanto autoritarismo, tanta manipulação está sendo feita. Então a gente percebe que a gente vive num mundo tenebroso, né? A gente vive de fato num mundo em que forças estão lutando entre si, né? Reinos, né? Se a gente quiser o reino da luz, o reino das trevas, ou eu não sei exatamente como é que a gente ancoraria isso no nosso debate, mas para hoje eu vou tentar pedir para o Guilherme dar um fechamento, né? Dentro da visão dele, que não entrou nesse aspecto que você entrou, mas dentro da visão dele. A democracia morreu, a gente tem como olhar para o modelo brasileiro e dizer, temos como trabalhar ou lutar ainda dentro da modelagem, dentro das instituições. O Eduardo ele dá a entender de que ele jogou a toalha, de que ele entende que a luta ela transcende, talvez, o aspecto da institucionalização ou da luta institucional, porque, de tal modo, há uma contaminação do processo do sistema de que ele quase que não acredita mais nisso. Eu vou deixar ele falar por último, mas, Guilherme, o que você acha? Deixa eu tirar aqui do mute, né? Bom, assim, sobre a democracia, que é o tema aqui do nosso bate-papo, eu só queria assim, fazer um preâmbulo antes de dar minha opinião, que a democracia em si ela já foi defendida por nazistas, por fascistas, por comunistas. Hitler foi eleito democraticamente, inclusive teve o posto dele ratificado posteriormente pelo sistema democrático. Marx dizia que a democracia é o caminho para o socialismo. Lenin referendou o que o Marx havia dito, como um mentor intelectual, que a democracia é indispensável ao socialismo. Só que, no meu entendimento, a democracia ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é apenas um meio inventado ali pelos gregos e depois aperfeiçoado para poder a gente conseguir fazer a transferência de poder sem derramamento de sangue. Na verdade, é um sistema de representatividade, né? Em que, por meio do voto, o povo elege ali seus representantes para tomar decisões políticas em nome da comunidade.
Mas essa legitimidade democrática para governar, né, ela não deve ser considerada uma autorização para ampliar os poderes estatais, entendeu? E para avançar sobre valores fundamentais que sustentam a nossa sociedade ocidental, né? Como liberdade, propriedade privada, direito à vida, as pessoas poderem buscar a própria felicidade. Por isso eu acho que governos democraticamente eleitos, eles devem sempre ser vigiados, tá, por instituições fortes, e tem que ter o seu poder delimitado sempre por uma Constituição que tem como espírito essencial dela justamente a limitação desse poder do Estado. A Constituição tem que ter isso. Mas para que se possa fazer cumprir a Constituição, é necessário que tenhamos instituições fortes. E agora vem um conceito que eu quero colocar, Edu, que a gente não falou ainda, mas que eu acho fundamental: instituições fortes e republicanas. Porque a gente tem democracias autoritárias, democracias que se tornam ditaduras, tá? E que continuam chamando elas de democracias. Hoje a gente tem muito, inclusive, isso por aí, ditaduras que têm o nome de democracias e que são chamadas de democracias. Nós temos, inclusive, políticos aqui que chamam uma vizinha nossa aqui, a Venezuela, como um sistema democrático perfeito. Mas o meu ponto é o seguinte: a gente precisa que essas instituições elas sejam republicanas, e eu acho que aí é o ponto. Elas deixaram de ser. A partir do momento em que elas passam por cima da Constituição, e olha que eu nem acho que a nossa Constituição, acho que inclusive a nossa Constituição, da maneira como ela foi feita, é uma Constituição social, né? Na verdade, nós já temos a Constituição social desde 1934, com a Constituição lá do fascista Getúlio Vargas, né? Desde então, nós temos quase 100 anos de constituições sociais. Nós abandonamos o Estado liberal, né? Uma Constituição liberal, que foi a Constituição da República e da primeira do Reinaldo e da Primeira República. E a gente entrou numa sequência de constituições baseadas no Estado social, e ficamos presos a isso. Com isso, a gente só aumentou o poder do Estado, e a gente tem percebido que a gente deixou de ter instituições republicanas que façam cumprir a Constituição e que impeçam os abusos autoritários desses anti-homens que você cita, Edu. Só que, como você mesmo disse, essas instituições elas também estão repletas por anti-homens. Então, por isso, elas deixaram de ser republicanas. E por que, quando eu falo assim da Constituição, né, a característica de Constituição liberal seria importantíssimo para a gente? Justamente porque a história mostra que o ser humano ele tende sempre ao quê? A desejar o poder, a lutar pelo poder, a cometer atrocidades para conquistar o poder. E esse poder que é legitimado pela democracia, pelo sistema democrático, né, se ele não for limitado por uma Constituição liberal e garantido por instituições sólidas, né, e por uma sociedade civil atenta e atuante, ele poderá e vem sendo, né, utilizado como instrumento para alcance justamente de um regime ditatorial, que é o nosso grande medo, nosso grande receio. Então, assim, eu acredito que a democracia ela está em risco. Ela está em risco justamente por conta da falta de instituições que atuem de forma republicana. E o maior risco, na verdade, o maior perigo já aconteceu, que é a gente perder justamente esse sentido de república, né? De cuidar aí da governança da coisa pública, do governo pela lei. Né? A democracia é o governo do povo, ok? Mas é só uma forma de você alternar o poder. O importante mesmo é a gente conservar a república. Eu sei que você falou da monarquia, eu não acho que não é o caso a gente entrar no mérito do que seria melhor, mais adequado. Eu entendo o ponto da monarquia constitucionalista, né? Uma monarquia republicana com a Constituição e tal. Eu acho que faz sentido, inclusive, ter uma defesa liberal muito legal em prol da monarquia em contraponto à república, né? Mas eu acho que não é o caso de entrar aqui agora nisso. Mas, assim, só para fechar o meu raciocínio, talvez nós precisemos começar a pensar, e eu já penso sobre isso já há algum tempo, já tive conversas com amigos, né, a respeito, que a gente, como conservadores, a gente costuma não evitar decisões
muito disruptivas ou revolucionárias, né, ou extremistas, né, decisões extremas. Só que há circunstâncias em que exigem, né, decisões realmente mais extremas, né, decisões mais sérias. E talvez seja a hora da gente, sim, começar a encaminhar o debate e liderar o debate para uma reforma constituinte que nos traga de volta uma Constituição liberal. E quando eu falo Constituição liberal, Edu, assim, deixar bem claro, isso aí, inclusive, é uma defesa do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tá? Não existe Constituição conservadora nem Constituição progressista. Existe Constituição social e Constituição liberal, Estado social e Estado liberal, tá? E liberais e conservadores defendem um Estado liberal. Então, assim, é nesse sentido que eu estou propondo aqui, que a gente, de repente, pode até marcar uma próxima conversa, um próximo bate-papo, nesse sentido, da gente começar a olhar, e aí poderia ser uma solução, né, ainda anterior a como você propôs, né, de pegarem armas, da gente lutar justamente no campo legal, em prol de uma constituinte que nos ofereça ou resgate uma Constituição liberal para o Brasil. Inclusive, eu estava lendo, parece que só 10% das constituições dos estados no mundo são estados liberais hoje, né? Então, acho que isso aí é um ponto que eu vou deixar aí como fechamento aí da minha fala, já. Ok. Então, Eduardo, vou fechar aqui para você vai falar por último, né? Mas eu, resgatando aquela ideia do que o Guilherme disse, o que você traz para a gente é uma provocação muito séria, né? Muito, muito séria, realmente. Quando a gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, eu trago para você como provocação a ideia de que o Trump já venceu. E quando eu falo Trump já venceu, não é que ele vai assumir a presidência em janeiro, não. É que quando a gente olha os Estados Unidos, e eu moro nos Estados Unidos, vocês sabem, quando a gente olha os Estados Unidos de 2016 e a gente olha os Estados Unidos de 2020, mesmo com a pandemia tendo acontecido, etc., a gente percebe que o movimento conservador ganhou muito em qualidade nos Estados Unidos. A própria pauta do aborto, por exemplo, ela já estava abandonada. As igrejas não falavam mais em aborto, porque as igrejas entendiam que aborto era um assunto da sociedade civil, não era um assunto espiritual, não era um assunto que deveria trazer a igreja a refletir em conflito sobre a vida. E isso foi resgatado na administração Trump. Quando você olha a quantidade da comunidade negra que votou agora em 2020, comparando com o que votou em 2016, ou os latinos, ou você observa o próprio conflito de ideias que está acontecendo na igreja nos Estados Unidos hoje, por causa desse cara, que é um cara complicado, muita gente não votou no Trump pela pessoa dele, pela figura dele, mas quando você percebe o que aconteceu nos Estados Unidos, eu posso te dizer que o Partido Republicano avançou, não só nas cadeiras do Congresso, mas ele avançou até mesmo na aproximação com o povo, graças a esse movimento que foi feito pelos conservadores em apoio ao Trump. Então, por que eu estou te fazendo essa provocação? É porque a aparente derrota, né, a aparente vitória do mal, vamos dizer assim, ou desses anti-homens que estão nessa estrutura, eles não contam, às vezes, com uma intervenção sobrenatural, e eu creio que muitas vezes aquela facada que o Bolsonaro tomou, que não morreu ali, houve uma intervenção sobrenatural, assim como um outsider como o Trump vencer numa primária republicana em 2016, aquele ogro do jeito que ele foi, saindo xingando todo mundo, chamando a mulher do cara de feia. Aquele cara era nojento, aquele cara que ganhou as primárias do Partido Republicano em 2016. E aquele cara foi se transformando durante o governo dele em alguém que os próprios conservadores hoje admiram. Então você percebe que Deus, e eu acredito assim, intervém na história e, de certa forma, isso que você está levantando do anti-homem, pelo menos para mim, ele não me tira a ideia, dentro de uma visão conservadora, de que na linearidade da história, Deus intervém e opera, né? Então, por isso é que eu não perco a esperança nas instituições totalmente,
embora eu seja o militar de nós três, né, então o mais afeito aí a pegar em armas, né, mas eu acredito sim que Deus, a soberania de Deus, né, eu acredito na soberania de Deus. Então eu te levanto aí para você fazer esse fechamento do nosso bate-papo. Bom, primeiro, ótimas considerações, né, tanto do Guilherme quanto suas, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Conversar com gente inteligente é um negócio que parece que o nosso cérebro vai passar da ferro, assim, né? Vai ficando tudo mais liso, né? Muito bom. Bom, então vou esclarecer primeiro algumas coisas que eu não me fiz claro, né? Até porque esse assunto é tão delicado, né? O que eu estou sugerindo, né? E é tão horroroso que a gente tem que realmente caprichar na retórica, né, nas palavras, né, certas. Em primeiro lugar, em momento algum passa pela minha cabeça a desistência ou a aceitação de uma derrota. Né? Isso pode não ter ficado muito claro. Né? Em momento algum, eu disse que nós perdemos e a luta acabou. Né? O que eu digo, e repito, né, é que nós perdemos o domínio das instituições. Isso eu digo, defendo isso, a gente pode conversar longamente sobre isso em outra ocasião, me interessa muitíssimo. Tá? A gente perdeu o controle das instituições. Eu não tenho nenhum apreço, tá, pelas instituições, eu quero que elas se lixem. Eu tenho apreço pelos indivíduos, né, pelos homens, pela minha comunidade. Né? Então, se para isso eu tiver que desfazer o STF, o Congresso Nacional e o Executivo e chamar de outra coisa, eu não estou nem um pouco preocupado com eles. Tá? São instituições, são entidades abstratas compostas por homens corruptos. Então, inclusive, não faz nenhuma diferença que mude o nome. Pode continuar tudo do jeito que está. Tira os homens, bota outros homens. Instituições abstratas são compostas por homens. Né? O STF não é corrupto. O Congresso não é corrupto. O Congresso não existe. Né? Ele não é um prédio. Ele não é... ele é uma entidade abstrata. Agora, quando você bota homens ruins lá dentro, se torna uma instituição ruim. Então é importante citar aqui, né, que quando eu digo que a gente não vai conseguir vencer esse jogo pelas vias institucionais, primeiro, eu não estou dizendo pegar em armas. Né? Entre você saber que o jogo não se vence jogando pelas regras e você ter que matar gente, tem uma distância enorme. Eu detesto essa coisa. Tá? Eu sou pacífico, eu sou um professor aqui, eu atiro muito bem, para te falar a verdade, mas eu nunca atirei em ninguém, pretendo continuar invicto. Né? Eu não quero atirar em ninguém, né? Eu gosto de atirar no alvo. Né? Artiro com arco e flecha, faço escambau. Mas em alvos, né? Inanimados. Nem em bicho eu gosto. Né? Nunca fui caçar nada. Acho que vai ser uma experiência difícil para mim. Né? Mas, enfim. Agora, eu sou, como eu disse, eu sou um escravo da realidade. Um escravo. Então, quando a realidade vem, bate na minha cara com tijolo 10 vezes, né? Olha, você não está enxergando a realidade. A realidade é esse tijolo aqui. Uma hora eu digo, pô, deixa eu olhar para esse tijolo. Né? O tijolo é horroroso, tá? É o pior tijolo que eu já vi. Ele é um negócio nojento, tá? Mas, basicamente, o que esse tijolo me disse, né? Em algumas das vezes que ele bateu na minha cara, foi o seguinte: você não consegue ganhar um jogo de banco imobiliário, né, jogando com 5 pessoas, quando você tem 2 anti-homens dentro do jogo. Porque o cara vai, na hora que você vai ao banheiro, vai pegar cerveja, o cara vai esticar o braço, vai pegar a Avenida Paulista de você, que você gastou uma grana, vai juntar junto com o Interlagos dele ali, e vai fazer o bairro, né? Aquele bairro caríssimo, não sei se eu acertei o nome da rua, mas você sabe o que eu estou falando, né? É Brooklyn, Interlagos, sei lá. Mas enfim, ele vai meter a mão e vai pegar, cara. Os outros 2 que não são anti-homens, né, que estão na mesa, viram isso, eles vão regalar os olhos. Eu não estou acreditando nisso, cara. Isso eu não estou acreditando. Quando eu volto, eu digo, cadê minha Avenida Paulista? Ué, o cara vai dizer, tá aqui comigo. Sua Avenida Paulista é minha. Aí você vai dizer, pô, mas eu vi o cara pegando. O quê? Você está dizendo que eu roubei a Avenida Paulista? É porque eu sou negro, é porque eu sou gay, é porque eu sou pobre, é porque eu sou mulher, é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque vocês são o quê, né? E aí o cara vai ficar tão chocado. A verdade é que os outros 2 da mesa vão ficar tão chocados com aquilo que eles não vão ter reação. E pior, vai ter um outro cara que também é um anti-homem que vai dizer, é isso mesmo, ele estava com esse troço desde o início. Qual é a tendência do jogo? Os 3 que são normais, eles vão dizer assim, porra, eu não vou mais jogar esse troço, cara. Ou, vamos acabar, eu torço para esse jogo acabar logo para ir embora para casa. Mas o fato é o seguinte, quem vai ganhar vão ser os 2 anti-homens, tá? Qual é a reação adequada dos homens se a gente levar esse banco imobiliário para nossas vidas familiares? Porra, você tem que subir por cima da mesa e enfiar o cacete nos 2, tá? Enfiar o cacete nos 2 até eles ficarem inconscientes, né?
Isso é belo e moral. Tá? Eu estou falando aqui uma obviedade moral. Não é nenhuma violência. Ou melhor, é uma violência, mas é uma violência necessária. A ausência dessa violência é criminosa. Tá? Isso buga a cabeça de quem não entende o conceito de violência. Né? Violência não é crime. Violência é outra coisa. Crime é crime. Né? E muitas vezes, para conter o crime, você tem que ser violento. Então, quando eu estou dizendo o seguinte, a gente não vence esse jogo jogando com as regras dos caras. Eu vou dar um exemplo menos violento do que enfiar o cacete nos anti-homens, tá? Que é uma coisa que muito me agrada. Mas, beleza. Menos violento. Eu, no meu processo de seleção na minha empresa, eu vou identificar um anti-homem e eu não vou contratar esse cara. Eu vou identificar um outro anti-homem que já está dentro da empresa e eu vou demitir esse cara. Eu vou pegar dinheiro público numa agência de fomento à cultura e vou dar dinheiro para alguém que vai lutar a minha luta junto comigo. Independente se uma outra produção que é feita por anti-homens tiver um mérito técnico melhor. Tá? Tudo isso é sair das regras triviais do jogo. Porque é o seguinte, cara, essa finesse é pueril, tá? Essa finesse é pueril. É desprezível, para te falar a verdade. Né? E a gente, por uma questão de educação, e eu me incluo nisso, tá? Então, eu digo que há uma certa idiotice e eu estou dentro do pacote, tá? A gente se deixa levar por uma preservação que eu diria que, em certos momentos, é imoral dessa finesse. Então, tudo isso é muito disruptivo e difícil de digerir. Né? Então, eu deixo isso para a gente conversar ali adiante. Mas, então, eu encerro essa minha exposição desagradabilíssima, e eu peço desculpas pela a má notícia que eu tô sugerindo, tá? Dizendo o seguinte, Deus está conosco, tá? Deus está conosco. E mesmo que a gente esteja nesse momento de final dos tempos, que eu não sei se está ou não, né? Mas eu sei o seguinte, eu não vou esperar me tornarem um mártir de cabeça baixa, tá? Se quiserem me martirizar, vão ter que ralar, meu nego. Para me martirizar, vai ter que ralar, tá? E o que eu quero é expandir esse pensamento para que nós tenhamos outras pessoas dispostas a não se permitirem um martírio fácil, tá? Martírio tem que ser difícil, pode martirizar cristão. Está se fazendo isso na África o tempo todo, no Oriente Médio o tempo todo, na China o tempo todo. Inclusive agora na Europa também, né? Com o beneplácito do establishment anticristão. O que eu quero é lançar sementinhas para que esses cristãos que estão no mundo todo percebam, como muitos já percebem em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm que se tornar mais difíceis de serem martirizados, tá? O cristão tem que se tornar um cara desagradável de enfrentamento. Se alguém me enfrentar num debate hoje, vai se arrepender da experiência, tá? Debate, debate virtual, vai se arrepender da experiência, porque eu não tenho mais luva de boxe, tá? Eu tenho um soco inglês e uma massa na outra mão, tá? Se o soco inglês me falhar, eu vou com a massa. E sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso, tá? Eu não vou ser delicado, eu não vou ser fino, eu não vou nem ser simpático nem agradável. Mas a experiência para o lado de lá vai ser uma experiência muito desagradável. E é isso que eu quero que a gente se torne, tá? Eu quero que a gente se torne pessoas de retórica adequada para o combate ao mal. Muitas vezes, essa retórica pode ser uma retórica fofinha, tá? Muitas vezes, beleza. Mas a gente sabendo exatamente que a gente está usando a fofurice para o bem, sendo este um contraponto firme e definitivo, decisivo, duro, inflexível ao mal. É isso aí. Desculpa, eu sou mal falador, cara. Eu encerro por aqui. Muito obrigado, tá, por essa oportunidade de debater esse troço todo. É uma maravilha. Realmente eu me sinto muito bem de poder trocar essas ideias com você. Eu que me sinto honrado, Edu, de estar aqui contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se importa ou acha legal quando eu te chamo de nosso cavaleiro? Não, eu acho isso uma honra imerecida, assim, né? Eu espero que, se um dia eu me tornar merecedor disso, vai ser uma honra suprema. Não tem grande elogio maior do que esse, não. Para mim, é um elogio máximo. Que bom. Então, no sentido figurado, né, chegou a hora da gente não só usar escudos, mas passar a vestir
as nossas vestimentas de guerra e passar a usar também a espada, né, Edu? Evitando o derramamento de sangue ao máximo, mas sabendo que ele pode ser imposto a gente, porque aquele ditado, né, quando um não quer, dois não brigam, não existe, é o contrário, né? Quando um não quer, um apanha. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Se preparar para o pior, que é uma questão de prudência básica conservadora. Legal. Tá ótimo. Guilherme, muito obrigado, viu? E parabéns ao teu texto, principalmente quem tiver a oportunidade de dar uma lida, está muito, muito bem redigido, com muita obrigado. Detalhes, né? Muita pesquisa. E, Eduardo, essa sua ideia do anti-homem é uma ideia que ela acaba nos dando um certo nexo, né, de tudo isso que a gente está observando no mundo, nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo, né, nas nossas instituições, e faz a gente refletir. Vamos dar uma pensada aqui, e eu particularmente vou dormir hoje, eu vou para casa e vou pensar sobre isso que você colocou, e vamos ver como é que a gente te provoca aí mais vezes, né, para nos fazer pensar. Muito obrigado, muito obrigado. Foi ótimo. E vamos conversar sobre isso, porque eu preciso de outras visões desse troço, porque é um problema gigante, né? Se essas minhas presunções, né, forem realmente sólidas, a gente está com um mega abacaxi para descascar, né? Conto sempre com vocês, por favor. Tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Um abraço para vocês e, se Deus quiser, a gente vai se encontrar em breve aí de novo. Boa noite.